queridos amigos, sejamos todos muito bem-vindos a esse espaço da Casa de Francisco para mais um momento de exposições. A nossa exposição de hoje vai ser conduzida pelo companheiro Guilherme Medina, da Sociedade Espírita Fraternidade, da SEF, com o tema Não vos afadigueis pela posse do ouro, um tema de grande interesse de todos nós. E para começarmos a nos ambientar, a ampliar nossas consciências para todo o ensinamento que será trazido hoje, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, ditada pelo Emmanuel. A página intitula-se Segundo a Carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Está em Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores da luta terrestre, não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes nos mecanismos dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa a pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém. E quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Então agora eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos e com toda tranquilidade e serenidade elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai amoroso, a Jesus, nosso irmão querido, e a todos os amigos do plano espiritual que estão a todo momento trabalhando para nos auxiliar, e agradecer de todo o nosso coração pelo dom da vida, pela oportunidade de aqui estarmos com saúde, tendo acesso aos ensinamentos do Cristo, que podem acalmar nossos corações, podem nos esclarecer, podem nos dar forças para seguirmos adiante na nossa trajetória no caminho do bem. Muito obrigada por tudo e pedimos pelos nossos irmãos que neste momento passam por situações de dor, de angústia, de sofrimento, que eles possam ser amparados e que em seus corações possa brilhar a certeza do amor do Cristo por nós, a certeza de que a dor é uma fonte de renovação e de que um mundo melhor, uma vida melhor nos aguarda. Muito obrigada por tudo, Senhor. Permaneçam conosco hoje, agora e sempre. Que assim possa ser.
Uma boa palestra para todos. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. É uma alegria poder estar novamente com vocês, dessa vez de uma forma diferente, através aqui desses recursos da tecnologia que nos permitem, mesmo nesse período de afastamento, podermos estar próximos e podermos estar juntos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Queria agradecer ao convite que a Marta nos fez para estar aqui trazendo as nossas reflexões sobre um trecho do Evangelho de Mateus que Kardec traz no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Buscai e Achareis. E para que a gente possa contextualizar um pouquinho dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, como que Kardec arrumou esses trechos, 3 trechos do Evangelho de Mateus. Ele escolhe 2 trechos iniciais que fazem parte do Sermão do Monte. Sermão do Monte, que é aquele discurso inicial de Jesus apresentando a sua proposta, apresentando a sua plataforma de vida para uma vida mais feliz, para uma vida mais harmoniosa com as leis de Deus. E é um resumo, é considerado como um resumo de todo o ensino que depois é desenvolvido de uma forma muito pedagógica por Jesus, através da vivência exatamente desses ensinamentos. Então Kardec utiliza 2 trechos iniciais do Evangelho de Mateus. O primeiro trecho ele utiliza como título Ajuda-te que o céu te ajudará. O segundo, ele utiliza um outro trecho também do Evangelho de Mateus, que faz parte também do Sermão do Monte, Olhai os pássaros do céu, onde ele fala e chama, onde Jesus nos fala para que a gente não acumule tesouros na terra, mas que a gente acumulasse e buscasse acumular tesouros que tivessem valores eternos. E o trecho que nós vamos comentar hoje também está no Evangelho de Mateus, mas esse já no capítulo 10. Os 2 primeiros trechos do Sermão do Monte fazem parte daquele conjunto de capítulos 5, 6 e 7, que compõem o Sermão do Monte. Depois tem um espaço, os capítulos 8 e 9, onde Jesus faz uma série de curas, onde ele faz andanças pela Palestina, divulgando essa sua plataforma anunciada no Sermão do Monte, e termina o capítulo 9, que antecede exatamente esse trecho que nós vamos comentar hoje, de uma forma muito curiosa, para que a gente possa entender e contextualizar em que clima Jesus fala essas palavras que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não vos inquieteis pela posse do ouro. Em que contexto Jesus falou essas palavras? É importante para que a gente possa pegar e captar a essência da mensagem, a gente se transportar para a Palestina lá daquela época, para que a gente possa entender o contexto social em que essas palavras foram ditas e também fazer a conexão para os nossos dias de hoje, uma vez que a mensagem do Cristo ela é atemporal. Mas é preciso que a gente entenda as condições, o contexto em que essas palavras elas foram pronunciadas por Jesus e, portanto, traduzi-las para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, Jesus
conforme relatado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 8 e 9, que antecedem esse capítulo 10 que nós vamos trazer hoje, Jesus faz uma série de curas. Nós, vendo aqui na tradução do Haroldo Dutra, do Evangelho de Mateus, a gente encontra aqui, já no capítulo 8, uma série de curas. A cura de um leproso, a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro, né? Diversas curas, né, existem nesse capítulo 8, que continuam no capítulo 9, a cura de um paralítico, e outras curas, a cura de 2 cegos, a cura de um endemoniado, e Mateus termina o capítulo 9, que antecede esse capítulo que nós vamos tratar esse trecho, com uma citação em que ele tem o seguinte título: A situação da multidão. Então Jesus faz essas andanças pela Palestina, divulgando a sua plataforma, divulgando os seus ensinamentos, falando sobre a chegada do reino dos céus, e chega num determinado momento que Mateus registra aqui, bem no finalzinho do capítulo 9, e ele diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as turbas, compadeceu-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas como ovelhas que não têm pastor. Então diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. E assim Mateus termina esse capítulo 9 com Jesus constatando, por aquele início do seu messianato, o início da sua pregação, ele se depara com o tamanho do desafio que seria fazer a divulgação da sua proposta e também atender às carências de um povo que ele compara aqui como ovelhas sem pastor, abandonadas e maltratadas. E, exatamente no capítulo 10, onde Kardec tira essa frase que Jesus profere aos seus discípulos, não vos inquieteis pela posse do ouro, está exatamente dentro desse contexto. Ao final dessa constatação que existe muito por fazer, mas que existem poucos trabalhadores, Jesus convoca os seus 12 discípulos. Já havia formado já o colégio apostólico, já estava formado com os 12 discípulos. Ele convoca esses 12 para o primeiro, que é chamado o primeiro envio. Enviá-los para propagar, para divulgar a sua mensagem que ele havia iniciado com o discurso do Sermão do Monte. E também fazer o atendimento àquelas almas que ele considera como as ovelhas maltratadas e esquecidas. Então começa assim Mateus, o capítulo 10, onde está inserido essa máxima que Kardec utiliza nesse capítulo 25. Mateus começa assim: a missão dos 12. Convocando-os, seus 12 discípulos, deu-lhe a autoridade sobre espíritos impuros a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo... Então, o que Mateus vai relatar aqui agora é que Jesus chama, monta um time, monta uma equipe, monta uma estrutura de colaboração na divulgação do seu evangelho, contando com os discípulos, que ao ensinarem também estariam aprendendo com o próprio trabalho. E
Jesus passa um conjunto de recomendações, e é isso que é tratado aqui nesse capítulo 10, por Mateus, as recomendações de Jesus, onde ele fala logo no início: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidades samaritanas. Então Jesus começa a fazer alguns alertas para que aquela tarefa ela fosse simplificada, né? Para que eles não buscassem alguns grupos que já eram conhecidamente dissidentes dos judeus, como era o caso dos samaritanos, que não procurassem, mas que procurassem primariamente, que buscassem preferencialmente aqueles que já tivessem alguma afinidade com aquela mensagem, que era o povo hebreu, que já acreditava num Deus único, que já tinha um vínculo com a religiosidade, então que buscasse primariamente as ovelhas, como o próprio Cristo fala, as ovelhas perdidas da casa de Israel, que ele considera que era o grupo preferencial e que facilitaria a divulgação e o ensino dos temas que ele havia trazido. Então ele fala que não procurasse, né, as dificuldades primeiramente, mas que desse preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel, indo proclamar o reino dos céus. Que o povo hebreu estava ansioso, né, na expectativa pelo Messias, que iria exatamente implantar, que iria fundar o reino dos céus, na visão do povo daquela época, que seria um reino material, que seria um reino de um rei efetivamente, e não um reino como a perspectiva do Cristo acabou trazendo, que era um reino no coração do próprio homem, né? Mas essa era a expectativa do povo daquela época por um reinado material, né? Mas que aquele povo era um povo que tinha já uma preparação básica para receber essa mensagem e fazer a transcendência exatamente para aquela mensagem do Cristo. Então, Jesus passa essas orientações: olha, procura esse povo aqui primeiro, que vai ser mais fácil. Não complica, né? Não vá procurar samaritano, nem entre em terra de gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que portanto acreditavam tinham outras crenças em muitos deuses, e que seria uma tarefa muito mais difícil. Então, Jesus tenta facilitar, dando essas dicas para aquele grupo de apóstolos, e que, portanto, eles seguem essa recomendação. E a segunda recomendação é exatamente essa, em que Kardec utiliza aqui: não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse daquilo que precisa ser levado nessa viagem. Então, a primeira recomendação de Jesus era quem deveria ser buscado. Quem vocês primariamente vão buscar? Os judeus, o povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus. Segundo, o que levar, né? Olha, não se preocupa com o que levar, não se preocupa com a posse de ter que levar alguma coisa. E por último, nessas recomendações, Jesus fala que o desafio seria grande. Ele alerta aquele grupo que, olha, o desafio não vai ser pequeno, o desafio vai ser grande. Ele termina dizendo o seguinte: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, olha, a tarefa vai ser pedreira, então estejam preparados. Mas a gente vai concentrar a nossa atenção nessa recomendação de Jesus, que nos deixa meio intrigados, né? Não vos inquieteis pela posse do ouro. O que Jesus queria estar dizendo com isso? Que não era para eles levarem nada, partir para uma viagem, partir para uma tarefa, era uma tarefa
árdua, que ia exigir dias, não era para ir e voltar no mesmo dia, e distâncias precisariam ser percorridas, eles teriam que se alimentar, teriam que ser cuidados. Jesus fala, não precisa levar nada além de uma túnica, uma sandália, não precisa levar uma bolsa para colocar comida, não precisa levar nada, e ele diz o seguinte: pois o trabalhador é digno do seu alimento. Olha, no dizer de hoje, fala assim, olha, vai com tudo, né? E não se preocupa com nada. Será que isso nos sugere um pouco de irresponsabilidade, de não ter uma preparação, de que não aquele grupo de pessoas fosse de peito aberto e que não tivesse que se preocupar com nada além do compromisso na divulgação da mensagem? E Kardec faz um comentário muito interessante logo no início logo após esse versículo, em que ele fala que, evidentemente, a gente não pode levar ao pé da letra essa passagem, essa mensagem do Cristo, como nenhuma outra, né? Porque a letra mata, a gente tem que buscar o Espírito, temos que buscar a essência da sua mensagem. E por isso é preciso que a gente busque esse entendimento, começando por nos transportar para a Palestina de há mais de 2000 anos atrás. Primeira coisa, não tinha nada de estranho em o viajante, o peregrino, os mestres que se propunham à divulgação das coisas de Deus viajassem com quase nada. Primeiro, era muito comum, era uma tradição. A gente encontra nas tradições rabínicas dos mestres daquela época, que eram pessoas muito simples, muito pobres, não tinham muita posse. Eles viviam com o mínimo para o sustento da sua família e da sua alimentação. Eram pessoas muito simples. E era muito comum para aqueles que viajavam, para aqueles que peregrinavam para Jerusalém, para as comemorações, era muito comum esses peregrinos, esses viajantes, serem acolhidos, serem recebidos nas casas das cidades por onde eles passavam. Era uma tradição e continua sendo uma tradição ainda no Oriente, em alguns lugares onde as tecnologias, onde a civilização ainda não chegou, essa hospitalidade, esse cuidado com o outro, de receber aquele que está viajando, aquele que está peregrinando, era muito comum. Eles serem recebidos, ter uma cama para dormir, ter um alimento para tomar, sem custo, né? Pelo simples fato de estarem em viagem. Isso era já uma credencial para que eles fossem recebidos e cuidados. A gente encontra no Evangelho de Lucas uma referência dessa, quando Jesus resolve, já no final da sua passagem pela terra, ele resolve ir até Jerusalém, e João Evangelista e mais outros discípulos vão à frente preparar a hospedagem para Jesus, para se anteciparem, porque seria uma viagem apressada. Jesus estava subindo para Jerusalém já para a Páscoa judaica, onde mais adiante ele seria então crucificado. A gente encontra esse relato no Evangelho de Lucas, essa passagem de Jesus pela Samaria, onde ele inclusive não é recebido. Isso era uma tremenda desfeita, né? Era uma tremenda falta de humanidade naquela época não receber um peregrino que estava em viagem. Então, portanto, não tem nada de estranho, não tem nada fora dos padrões da época, o viajante não se preocupar com
o que levar na sua viagem, porque era comum ele ser recebido em uma casa para dormir e ter um alimento. Mas como nós, nos dias de hoje, poderíamos utilizar essa referência de Jesus para que não nos inquietemos por ter, pela posse de ter. E aí a gente pode alongar esse ter para ter as coisas, né? Não vos inquieteis pela posse. Kardec fala que por trás dessa mensagem de Jesus existe um grande ensino moral que nós vamos tentar desvendar aqui nesses minutos dessa nossa reflexão. Primeiro a gente vai refletir sobre essa palavra, inquietude. Não vos inquieteis, não vos afligis, não vos perturbeis com a posse de ter, com a posse de ter. Porque nos dias de hoje, nós realmente colocamos muita energia, colocamos muita atenção, nos afadigamos, ou seja, nós nos enchemos de fadiga, ficamos muito cansados nessas questões que são do ter, de ter coisas, de acumular coisas. Jesus fala isso depois em outras passagens, para que a gente não se preocupasse, que a gente observasse inclusive a natureza, porque existe uma mensagem por trás dessa observação que às vezes passa por desapercebido por todos nós, né? Então, o que a gente pode tirar para os dias de hoje dessa passagem, de não nos afadigar pela posse das coisas, para que a gente coloque a atenção naquilo que realmente valha a pena, naquilo que realmente permanece conosco e que vale o nosso investimento, que vale a nossa energia, que a gente não se canse em ficar buscando ter aquilo que fica quando daqui nós partirmos como espíritos imortais. E eu me recordei de um filósofo grego que viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Ele se chamava Diógenes e ele era famoso pela sua postura perante a vida e a sua demonstração de absoluto desprezo pelas convenções sociais e principalmente pela posse das coisas. O Diógenes era uma figura muito conhecida na Grécia Antiga por essa sua característica, às vezes até um pouco debochada, mas por algumas virtudes também, a sua obediência plena às leis da natureza, a sua observação das leis da natureza e a sua obediência. E ele tinha no seu discurso a felicidade, e ele falava que para que o homem pudesse ser plenamente feliz, uma coisa que nós encontramos no Livro dos Espíritos, o homem precisaria se libertar do supérfluo, limitando-se somente ao essencial. E, para demonstrar coerência com aquilo que ele acreditava, ele andava descalço, vestia uma única túnica e possuía um tonel, uma espécie de uma barrica que ele carregava nas costas e que ficou famoso em toda a Grécia por
morar dentro daquela barrica, né? E num determinado momento das suas andanças lá pela Grécia, ele, observando um menino que estava à beira do rio, tomando uma água com a concha das mãos, ele falou assim: acabei de aprender mais uma coisa com esse menino. Eu tenho coisas demais, né? Eu não preciso dessa caneca que eu utilizo para tomar água, né? E assim ele se desfez daquela caneca e passou a utilizar a concha das mãos para beber água. Também viveu naquela época Alexandre, o grande conquistador, o poderoso, o senhor de toda a terra conhecida daquela época. E o Alexandre passava pela região onde o Diógenes se encontrava, e ele resolveu testar. O Alexandre resolveu testar o desprendimento, se aquele desprendimento todo do Diógenes era verdadeiro ou se era falso. E conversaram durante um longo tempo, e ao final dessa conversa, Alexandre propõe ao Diógenes atender a um pedido, que ele pudesse escolher o bem mais precioso de todo o império que o Alexandre havia conquistado e que esse pedido seria concedido. Podia escolher a coisa mais sofisticada e que seria prontamente atendido. E o Diógenes olha para aquele homem por alguns momentos, aquele homem, o homem mais poderoso da terra, o senhor do império amplo, do maior império que se tinha notícia àquela época, olhou para ele, esboçou um sorriso e respondeu o seguinte: quero apenas que você não me tire aquilo que não pode me dar. Era uma manhã fria e Diógenes estava sentado numa pedra se aquecendo com o sol. Quando o Alexandre se aproxima e ele fala: eu só peço que você não me tire aquilo que você não pode me dar. Você está diante do sol e está fazendo sombra e eu estou ficando com frio. Então se afasta, por favor. Só isso que eu te peço. Evidentemente que nós não podemos levar o Diógenes ao pé da letra, né? E estamos muito longe desse desprendimento total, né? Mas essa história, ela nos fala o quanto nós podemos, talvez, simplificar a nossa existência, nos desprendendo, né? Nos despindo de condicionamentos, de questões artificiais que vamos criando ao longo do tempo e que acabam se tornando impedimentos para a nossa felicidade. Encontramos nessa história uma inspiração para as nossas vidas. E essa história do Diógenes nos faz refletir sobre o quanto muitas vezes nós nos afligimos em ter tantas coisas que talvez venham nos impedir de sermos felizes. Nos afligimos hoje em ter tantos seguidores no Facebook, em termos tantos likes depois a partir de uma postagem. Nos afligimos em ter tantas coisas, né, que podem acabar se tornando impedimentos para a nossa felicidade. Nos afligimos com tantas coisas que passamos a imaginar que venham a acontecer, principalmente nesses momentos que estamos vivendo hoje. Ficamos pensando muito no futuro, aflitos com o futuro, como é que vai ser, como é que a vida vai ser.
deixando de viver o presente, que é o que nós podemos fazer. O futuro vai ser o resultado. Vai ser o resultado do nosso viver hoje, né? Então não devemos também nos afadigar com o futuro, né? Nós observamos que nunca nos preocupamos tanto com o futuro e nunca vivemos tão pouco presente. Passamos a nos preocupar, ter uma ocupação prévia, né? E pensar em problemas que sequer ainda se apresentaram para serem resolvidos por nós. Então, nessa primeira parte da recomendação de Jesus, vale para nós no dia de hoje. Não nos afadiguemos, né? Não nos afadiguemos em ter coisas e nos preocupar com coisas que não vão efetivamente colaborar com a nossa felicidade. Mas buscando a conexão que Kardec traz nesse comentário dessa passagem, ele fala que existe uma moral profunda que precisa ser resgatada, que nessa recomendação de Jesus, que não nos afadiguemos, existe uma mensagem de confiança, de confiare, né? A confiança vem de confides, com fé, confiar na providência divina, confiar que Deus está tomando conta, que está na gestão de toda a vida. A mensagem fundamental que nós podemos extrair dessa passagem que encontramos aqui nesse capítulo 25 é buscarmos confiar, né, que nós precisamos, nos momentos da nossa existência, não nos esquecer que Deus está no controle. E eu me lembrei aqui também de 2 textos, um texto do Emmanuel, que fala exatamente dessa confiança que nos evita essa fadiga, que nos evita esse cansaço desnecessário quando nós estamos confiantes. E esse texto está no livro Alma e Coração. A gente encontra do livro Alma e Coração, a psicografia do Chico, essa mensagem do Emmanuel que se chama Confia em Deus. E ele fala assim: aflições e lágrimas são processos da vida em que se acrescentam as energias a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados, para que se te iluminem os olhos no preciso discernimento. Aflições e lágrimas são processos da vida em que se te acrescem as energias a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados, para que se te ilumine os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-te para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações, porque se todo o bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Essa mensagem é uma mensagem de confiança que Deus está
que Deus está conosco, ao nosso lado, principalmente nesse momento em que nós vivemos, de tanta luta, de tanta incerteza. Fundamental nós confiarmos, estarmos com a fé, com a certeza que tudo passa, que nada acontece sem a permissão divina, que nada acontece em nossas vidas que não esteja dentro de uma programação associada a um processo pedagógico, a um processo de aprendizado e de crescimento de todos nós na perspectiva do espírito imortal. E também trouxe aqui uma outra página linda de Meimei para que a gente pudesse fazer esse link de que nós não fiquemos aflitos diante dos desafios que a vida nos coloca e que nós devemos florescer onde Deus nos plantou. E diz assim Meimei nessa página chamada Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a para a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Não podemos esquecer que tudo passa e que amanhã será outro dia. E que, portanto, não podemos esquecer dessa recomendação de Jesus nessa nossa reflexão. Não vos inquieteis pela posse das coisas que não nos acrescentam. Aqui não vai nenhuma conotação de desprezo pelos bens materiais, mas fazer bom uso, fazer o uso daquilo que realmente é essencial para o nosso viver, para a nossa jornada, como alertava Jesus aos seus 12 discípulos, que não se preocupassem, que confiassem na providência divina, porque, como ele diz, o trabalhador é digno do seu alimento e Deus provê o alimento para os trabalhadores da sua vinha. E eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão trazendo uma canção que fala também da confiança e fala também da oração, esse recurso disponível para todos nós, de nos conectar com os nossos amigos e benfeitores espirituais que também nos auxiliam nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nos inspirando com aquelas melhores ideias, nos inspirando para tomarmos as melhores decisões, nos recordando dos nossos compromissos assumidos antes de aqui chegarmos. Então eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão cantando essa música que se chama Ora e Confia, do Eduardo Barreto, um companheiro lá de Campos, dos Goitacazes, que fala assim: quando a vida se mostrar um lugar de luz,
dos céus a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. O melhor sempre se dá, e o que Deus escrever será. E assim, companheiros, confiando, com fé, nós vamos encerrando essa nossa reflexão, recordando essas palavras de Jesus, para que nós não nos inquietemos diante dos desafios, não nos inquietemos diante de tantas aflições que a vida acaba apresentando para nós, mas que, acima de tudo, que nós confiemos em Deus, nosso Pai. Então vamos encerrando também fazendo a nossa oração, pedindo a Jesus, aos nossos amigos e benfeitores espirituais, que possam nos intuir, que possam nos inspirar nesses momentos de desafios, nesses momentos em que o nosso planeta passa por tantas lutas, por tantas dores, que possamos manter a nossa confiança em Deus, nosso Pai, que possamos manter a nossa fé firme na certeza que tudo passa e que nada acontece sem a permissão do nosso Pai Celestial. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre.